Saudações, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos falar de literatura, série de literatura, dicas de leitura. Jack London, que é um autor de contos, de romance estadunidense, século XIX para século XX. A obra Andarilho das Estrelas foi publicada em 1915. Do Jack London nós já falamos de contos, né? Sempre sobre aventuras, descobrimento de ouro no Alasca, né? Garimpeiros, viagens marítimas, né? O Jack London publicou vários contos, né, jornais, assim, gostava muito de aventuras. Ele mesmo era aventureiro, ele mesmo navegava pelo Pacífico, né? Chegou até Japão e Coreia. Então já falamos sobre aventuras, né? Narrativas de aventuras, viagens, e falamos dos contos de Jack London, que era assim, várias narrativas. Lembram as narrativas do Daniel Defoe, Robinson Crusoe, lembra as narrativas lá do Gulliver, né, do Swift. Então são narrativas em que o narrador está narrando assim, suas peripécias, suas aventuras e desventuras. E nesse momento ele encontrou aqui uma forma de narrar várias aventuras num livro só. Porque é um livro, é um romance só, mas ele arrumou um expediente um tanto quanto inusitado, para conseguir contar várias histórias num livro só. Então como é que ele fez isso? Se você for até o capítulo 10, você vai encontrar ali um prisioneiro, né? Ele está preso, cometeu alguns crimes. Ele é um agrônomo, é um professor universitário, agrônomo, cometeu uns crimes, está numa prisão de segurança máxima na Califórnia e tal. E ele vai mostrando, né, como acontece dia a dia nas prisões, né? Quem são esses prisioneiros, os crimes que eles cometeram, né? As formas que eles inventam de tentar fugir da prisão. Então até aí, até o capítulo 10, você tem uma narrativa de prisioneiro, né? Narrativa de prisioneiro, primeira pessoa. Ele está condenado à morte, né? Depois da prisão perpétua, ele vai cometer outros crimes e tal, vai ter outras ocorrências na prisão, vai ser acusado de crimes que ele não cometeu, né? Narrativa clássica de prisioneiro. E a narrativa de primeira pessoa, de alguém que está no corredor da morte, lembra muito O Estrangeiro, do Albert Camus, né? Albert Camus também tem essa questão de alguém que está narrando, que a gente já sabe que deixou esse testemunho, né? Porque ele vai contrabandear para fora da prisão essa mensagem, ou seja, o livro que você está lendo é a mensagem de um prisioneiro que deixou, né, para alguém, né, contrabandear após a morte, né? Então é a mesma coisa do Camus, que veio depois, nos anos 50, né? Não sei se o Camus leu o Jack London, hein? Vamos pesquisar isso aí. Será que o Albert Camus leu o Jack London, né? Muito bem, então tá, tem esse narrador que ele está no corredor da morte, ele vai escrever essas histórias e vai descrever primeiramente ali o ambiente, em que época ele está vivendo, na Califórnia, né, no final do século XIX. E aí, nesses momentos de penúria, que ele está no calabouço, ele conhece lá, né, batendo na parede assim, comunica-se com outro prisioneiro que também está há muito tempo preso ali. E ele vai falar, eu tenho uma técnica de hipnose que você consegue relaxar sua mente e tal. E se você conseguir relaxar sua mente, você vai ter acesso ao seu corpo astral, né? Aí já entra a questão, você é só a matéria, você tem algo além da matéria. Então ele consegue transcender a matéria e acessar vidas passadas, né? Então o Jack London não parece que crê muito em vidas passadas, né? Mas o expediente serviu muito para a história. Inclusive parece que a mãe dele era espírita e tal, né? Uma coisa assim, entrando no biografema. Mas parece que para a narrativa que se viu esse expediente, ou seja, o que acontece? Quando ele está preso lá, ou seja, o ambiente é um só, o cara está preso, uma solitária, só que aí consegue, com auto-hipnose, né, tipo uma terapia de vidas passadas, né, que diz que as pessoas conseguem voltar e acessar as vidas passadas, ele consegue acessar as outras vidas. Então ele vai, até o capítulo 10 você vai tendo narrativa. Depois do capítulo 11, aí começam as aventuras. Então dentro da aventura tem outras aventuras. No capítulo 11, antes do capítulo 11, ele lembra que quando ele era jovem, ele tinha memórias da Palestina da época de Cristo, né? Lá na época do Império Romano. Então, a não ser que a família levava a sério, né? Como é que o menino vai lembrar de Império Romano? Será que ele leu isso? Né? Será que ele está lembrando das aulas da igreja? Não, então. Aí ele ficou cismado com isso, né? Mas depois, lá no capítulo 11, ele faz uma regressão mental e descobre que ele foi um nobre francês. E aí ele lembra de um duelo, né? Uma cena assim, bem vívida. Então foi o primeiro choque, né? Começa a falar francês, como ele é estadunidense, né? Começando a falar francês. Aí descobre que ele é um nobre francês. Possivelmente morreu num duelo, né? Porque a cena é cortada, você não sabe
se ele morreu no duelo, né? Mas a cena é de um duelo. E aí depois, ele, no outro capítulo, capítulo 12, aí ele volta novamente à hipnose e descobre que foi uma criança lá no século XIX, na época das caravanas, né? A conquista do Oeste. Então os americanos seguiam para o Oeste, aí ele lembra que era um jovem, um menino jazz. Aí, ainda no capítulo 12, ele faz outra regressão e lembra que ele foi um eremita, um padre, lá na época do século IV depois de Cristo, na época ali do Ário, né? O arianismo, aquela questão do... Ainda não tinha o concílio de Nicéia que bateu o martelo da Trindade, né? Então existiam vários pregadores que falavam se Jesus era Deus ou não, né? E aí em Nicéia que foi declarada o dogma da Trindade. Então, né, esse eremita parece que ele é um herege sendo perseguido, né? Não fica claro porque são flechas de lembranças, né? E aí ele volta novamente no capítulo 13 ao menino Jesse, nas caravanas, né? Ali no Arkansas, rumo à Califórnia. A Califórnia é a terra lendária da Califórnia. Lembrar que a Corrida do Ouro, né? O Golden Rush, que foi a Corrida do Ouro no século XIX para a Califórnia, né? E aí ele depois, em outros, capítulo 15, outros flechas, ele lembra que ele foi um inglês, um colono inglês, ali na área do Pacífico, na Oceania, no século XVI e XVII. Então ele mostra ali a relação do homem branco, colono europeu, né? Esses nativos da Oceania, né? Então como é que o homem branco conseguiu colonizar? Como é que o homem branco conseguiu colonizar, né, tanta, tipo assim, ao sudoeste, né, asiático, a Oceania, as ilhas da, né, Polinésia, Melanésia, Micronésia. Então ele vai narrando justamente a época em que foi descoberta a Austrália, né? Depois no capítulo 17 ele volta essa lembrança do homem na Palestina. Ele é um homem, um soldado romano, só que ele não era romano, ele era daquelas tribos, né, que começaram a invadir o Império, né? Porque os soldados romanos passaram a ser espanhóis, passaram a ser do norte da África, nórdicos, né? Aqui no caso parece um saxão, né? Ali a região da fronteira do Império, porque ele fala dos Nibelungs, né? Nibelungs é uma narrativa saxã, nórdica, né? E aí essa narrativa dele aqui no século, né, da época de Cristo, capítulo 17, lembra muito aquelas narrativas do Relíquia, do Oeste de Queiroz, né? Achei interessante isso, lembra muito o Evangelho segundo Jesus Cristo, que a gente leu recentemente, né? E aquele filme do Ben-Hur, 1959, né? Que ele volta, aquela imersão de época, aqueles conflitos lá entre saduceus, fariseus, essênios, João Batista, Jesus Cristo, né? Então ele volta toda essa questão do Império Romano com as rebeliões judaicas, né? A figura de Pilatos também é central, né? Ou seja, você tem aqui a narrativa bíblica pela perspectiva de Pilatos, né? O que Pilatos achava né? Pilatos queria interferência, né? Parece que Pilatos não estava isso é questão de judeu, né? Isso é questão de judeu. Então é interessante que ele muda a perspectiva. A gente tem a narrativa, né, lá no Evangelho segundo Jesus Cristo pela óptica de Jesus. Os evangélicos são os apóstolos escrevendo sobre Jesus. E aqui é o Pilatos, que é um imperador, que é um governador indicado pelo Império, né? Que governava ali a Palestina, a Judéia, Samaria, né? Depois do capítulo 19, ele é um marinheiro no naufrágio, né? Então, lembrou o Robinson Crusoe. Aí já foi para o Robinson Crusoe. Então, ou seja, num livro só ele consegue fazer várias narrativas. E aí o Robinson Crusoe aqui no caso acontece no início, aliás, nesse Robinson Crusoe aqui, né? No início do século XIX, porque o Robinson Crusoe lá do Daniel Defoe a gente viu que é o século XVII, né? Aqui, aí no capítulo 21 ele vai fazendo outras regressões e lembra até do Neolítico, Paleolítico, era do Bronze, né? Então ele vai lembrando aquelas tribos dispersas ali, pessoal que vivia de caça, de coleta, né? Nem tinha civilização, então ele lembra de períodos pré-históricos, né? E aí tudo isso, e ao mesmo tempo que ele vai narrando essas várias aventuras, né? Que só é possível porque ele fez regressão. E ele é todas essas pessoas, né? Então ele é o menino Jesse, ele é o marinheiro, ele é o colono inglês, ele é o soldado romano, né? Então é interessante essa. E ao mesmo tempo ele está mantido numa sala, de um calabouço, né? No presídio, e lembra o tempo todo: olha, eu fui julgado por um crime, eu fui, né, condenado por um crime, que eu cometi um crime, depois me alegaram outro crime, tipo assim, falaram que ele preparava uma fuga na prisão, e era mentira, aí mandaram para o calabouço de novo. Depois ele resistiu e mandava para a camisa de força. Então, são duas narrativas. Ele está sendo torturado, por exemplo, ele está sendo preso, e ao mesmo tempo a única forma dele fugir dessa prisão é mental, ou seja, ele passa a viver essas aventuras que
seja na vida passada, é interessante que é uma forma de evasão, né? Ou seja, o homem que está na sua prisão, o homem que está preso, tem a oportunidade de conhecer outras vidas, outras aventuras e imaginar, né, na imaginação. Então, mesmo que não seja realmente uma questão de espiritismo, né, vamos dizer assim, né, para quem não acredita, é a oportunidade que o narrador tem de contar várias histórias. Aí ele vai contando essas várias histórias, que é uma forma dele se aliviar da tortura corporal, né, podemos dizer assim. Imagine, você está na solitária, no escuro, apanha água, sendo torturado, né, por um crime que você não cometeu, sendo acusado de algo que você não cometeu, e aí, em vez de você planejar a sua fuga, que é impossível, você vai para dentro de si mesmo, ou seja, você passa a imaginar aventuras, e aí escrever, porque enquanto ele está esperando, né, o enforcamento, né, é igual no livro do Camus, você tem toda a história, o cara narrando, enquanto espera a sentença, né? Então é o último momento, as últimas palavras, e ele vai escrevendo essas últimas palavras enquanto a gente vai acompanhando essas últimas palavras, na verdade, né? Então o drama é isso, ou seja, por quanto tempo ele vai ter para escrever isso, porque ele sabe que será levado para a morte. Então ele quer relatar essas memórias, sejam inventadas ou não, né? Se forem inventadas, é uma imaginação fértil, né? Então ele conseguiu imaginar que, ó, então você tem várias narrativas dentro da narrativa. Você tem a narrativa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 narrativas no bar, que eu contei, né? Fora as outras flashes de lembrar. Então, pelo menos 7 narrativas dentro da narrativa principal, né? Que seriam contos, né? Então, o Jack London, que eu acho sensacional, por ele fazer histórias curtas, né? As histórias que tem início, meio e fim são rápidas, né? Poucas páginas, ele tem um núcleo só. E são dramáticas, né? Porque geralmente são aventureiros, são homens fazendo exploração, tipo garimpo, né? Lá no Alasca. Então tem que lidar com frio, né? O Alasca é uma região fria, igual a Sibéria, né? Então, imagina. E aqui ele vai narrando os marinheiros, navegadores, né? Que lembram muito as narrativas lá do Melville, né? O Moby Dick. Então essa narrativa de aventura, que ele faz bem nos contos, ele tentou fazer isso no romance, né? Ou seja, é um romance até o capítulo 10, porque aí você tem uma narrativa só. Só que é assim, olha, como o cara está preso, vai acontecer o quê? Vai morrer na prisão? Ah, vamos dar uma oportunidade para ele. Então, ele vai ter essa oportunidade, ou seja, ser livrado do calabouço e voltar a esperar a pena de morte, né? Então ele vai conseguir escrever o livro. Então foi essa a chance. E aí você tem no romance vários contos, né? E acreditando ou não que seja a mesma pessoa que viveu várias vidas, né? Então você tem duas leituras. Se você acreditar que a pessoa tem várias vidas, beleza, então entendeu que ele acessou várias vidas. Se não acredita nisso, também é uma ótima leitura, porque aí você vai ter várias aventuras dentro de uma só. Então você tem um prisioneiro que imagina que teve várias vidas, né? Ou seja, de toda forma, a diversão, a leitura está garantida, né? Então, ou seja, suspenda a sua descrença e mergulhe aqui nesse andarilho das estrelas, né? Que são, ou seja, você não tem um livro, você tem vários livros que podem ser lidos como os contos, né? Eu indiquei os contos, melhores contos, né? Eu acho o Jack London um bom contista, por isso que eu acho que esse romance dele se salvou, porque ele conseguiu fazer várias histórias numa só. Porque escrever um romance, né? Um núcleo, igual, por exemplo, o Estrangeiro. O Estrangeiro é um romance, é um núcleo só, ele desenvolve a história início, meio e fim na história. O Jack London, como viu que ele era bom no conto, nas aventuras, o que ele fez? Vou fazer um romance em que eu faça contos, né? Um romance que é cheio de contos, histórias paralelas, uma história dentro da outra, né? Que lembra o Mil e Uma Noites, né? A Sherazade lá e o Sultão, em que você, em vez de completar a história, você começa a contar outra história. E aí, quando você está no ápice da história, você lembra de outra história, né? Você vai encaixando várias narrativas, vários contos dentro de um romance, porque a linha do narrador é a mesma, né? O narrador de todos os capítulos é o mesmo. Só que o narrador são várias pessoas, né? Ou seja, em cada narrativa ele é uma outra identidade, uma outra época, né? Então é interessante isso. Fica aí a dica de literatura de aventura e uma literatura clássica, né? Dica de leituras. Envie também os 10 livros fundamentais aqui, né? 10 livros fundamentais que a gente vai comentar cada livro, né? Vamos ler e reler. E agradeço a atenção e não se esqueçam de compartilhar.